vez trazer à sua casa esse programa da Palavra de Deus. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Todos os irmãos que estão entrando já aqui no Facebook, sejam bem-vindos a Cântico de Sião. Irmã Maria João Coelho, Deus lhe abençoe, seja bem-vinda a Cântico de Sião. A todos os nossos irmãos do Facebook, do YouTube, que estão nos assistindo, sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias atribulados, mas não é por isso que nós vamos deixar de falar a palavra de Deus. Irmã Luzia, seja bem-vinda, amada. Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Nós estamos nesta noite para falar sobre um assunto que muito tem prejudicado as nossas vidas, o povo de Deus, o povo lá fora, as nossas vidas, o mundo inteiro, né, irmãos? Mas a nossa confiança está em Jesus. Apesar de todos os problemas, pode surgir o que for, mas nós temos que estar com a nossa confiança em Jesus, porque se não for Deus na nossa vida, nós desesperamos, nós não prosseguimos e nós paramos. E nós confiamos num Deus de resposta, nós confiamos num Deus que dá vitória, né, meus amados irmãos? A todos os irmãos que nos assistem em todas as áreas do mundo, em toda a Europa, Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos a Cântico de Sião. Seja bem-vindo nesta noite, irmão Herben Nunes. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo a Cântico de Sião. Glória a Jesus. A todos os nossos irmãos que nos assistem na televisão, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, no seu lar. Glória a Deus. A todos os nossos irmãos que assistem todos os territórios brasileiros, Deus abençoe a sua vida. A todos os nossos irmãos que falam espanhol, que assistem o nosso programa, Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Uma bendição de la parte de Jesus para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Beloved brothers and beloved sisters in Christ that speak English, God bless you. We bless you in Jesus' name. We bless your house. We bless your life. We bless your children. We bless all of you. All of you are welcome in Jesus' name. Aleluia. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer uma pequena oração e já começar o nosso programa, porque hoje nós temos uma mensagem que é intitulada Fim dos Tempos, mas o assunto mesmo da mensagem nós vamos falar sobre o medo, ok, irmãos? O medo que está apavorando. Inclusive, hoje eu conversando com o meu técnico e sem ele saber, porque sempre é assim, Deus sempre toca, né? Sem ele saber, engraçado que ele me deu umas palavras que realmente vai com essa mensagem na qual eu vou falar para vocês esta noite. Glória a Jesus. Nós vamos falar sobre essa mensagem nesta noite. E essa mensagem está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Ok, meus amados irmãos? Glória a Jesus. A irmã Luzia disse que bom que se fosse todos os dias esse programa. Seria bom realmente, minha amada, se fosse todos os dias. Seria uma bênção mesmo. Eu gosto de falar a palavra de Deus todos os dias, porque é ela que me alimenta. Porque se não fosse a palavra de Deus, eu não sei o que seria de mim, amados. Mas Deus tem nos guardado. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais uma noite, por mais um dia, Senhor, que nós estamos aqui nesses estúdios. Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor Jesus, nesse canal, ó Deus, de pregarmos a tua palavra. Senhor, embora nós estamos, Senhor, muitas vezes, Senhor, sucumbidos de problemas, ó meu Deus, mas tu és o Deus da solução. Tu és o Deus que tudo faz. Tu és o Deus que tudo executa. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu és o Deus que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas te obedecem, Senhor, porque elas ouvem a tua voz. Ó Pai maravilhoso, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O teu nome seja exaltado nos céus e na terra. O teu nome seja glorificado, Senhor, porque não há um outro Deus semelhante a ti, Senhor, e que faz as obras que tu faz. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor venha abençoar nesse estúdio, que o Senhor venha repreender todos os demônios do inferno, toda atrapalhação satânica para fazer esta transmissão, que seja queimada, Senhor, pelo poder do teu sangue. E todos os efeitos negativos do diabo não tenham poder, Senhor, que todos os espíritos do diabo, do inferno, sejam queimados pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os irmãos que vão assistir, todos os irmãos que fazem parte desse programa, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos e dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim, Jesus anda sobre o mar. Aleluia. Essa é uma mensagem muito conhecida de todos os irmãos,
Mas eu acredito que essa mensagem que você vai ouvir nessa noite, você não ouviu ainda. E nós precisamos de falar ela. Que diz assim: logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram até aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de muito medo. Muito o quê, meus amados irmãos? Muito medo. Irmã Ana, seja bem-vinda, amada. Aterrorizados de muito medo. Essa é a palavra que eu quero falar com os irmãos. Aterrorizados de muito medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Mais uma vez aqui a palavra medo. Pedro teve medo. Os discípulos tiveram medo. Ok, irmãos? E foi com Jesus, ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Tem mais aqui um outro versículo, irmãos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Em Lucas 22. Rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Glória a Jesus. Ok. Preparam a Páscoa. Jesus no Getsêmani, versículo 39 de Lucas 22, versículo 39. E diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, porém, por sua vez, se afastou-se a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Não faça-se a minha vontade, mas sim a tua. E aqui nós ficamos, irmãos. Hoje nós falaremos de um assunto muito tremendo, dos fins dos tempos. Ok, amados? Dos fins dos tempos. Este assunto é tremendo. Vamos olhar pelo ângulo da palavra medo. Nós vamos falar no ângulo da palavra medo. Aleluia. Porque esta é a manifestação do Espírito de hoje. Por que nós vamos falar sobre isso, irmã Eva? Porque esta é a manifestação do Espírito de hoje. Nos fins dos tempos, a manifestação do Espírito de medo. O Espírito de medo. O Espírito de medo tem invadido os lares, tem invadido os corações, tem invadido as igrejas, tem invadido o mundo. Ok, irmãos? Tem pessoas que têm medo de tudo. E até crentes mesmo que eu conheço, vários que morrem de medo de morrer. Parece que não tem Jesus na vida deles. Não sabem como é o céu. E qual o seu gozo. Porque se soubesse, não teriam medo. Oh, aleluia. Vamos ler na Bíblia, irmãos, como nós já lemos no começo deste rumo. Que Jesus, antes de ser crucificado, a jornada, se olharmos para a jornada, que antes de ser crucificado, nós vemos com nossos corações no livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 39, que diz assim, que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram junto com Jesus. E chegando ao lugar, ele lhes disse: oreis para que vós não entreis em tentação. E ele se afastou deles a um pequeno momento de um tiro, ok, irmãos? E começou a orar. Ouçam bem, irmãos, esta é a passagem principal. Verso 42 diz assim: aqui Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Irmã Conceição, seja bem-vinda, amada.
Afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Amados, se observarmos bem aqui, nós podemos sentir aqui a expressão de quê? A expressão do medo na qual Jesus ia passar. Não é que Jesus estava com medo, mas a expressão nos mostra que era uma expressão de medo pelo qual as coisas que iriam acontecer. Então ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então essa expressão é a expressão do medo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Leia com atenção quando Jesus diz: Meu Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Leremos a continuação no verso 43 de Lucas 22, que diz assim: E desceu, e então o anjo do céu desceu e a fortalecia. Vocês estão ouvindo, amados? Portanto, leremos isto pelo ângulo, veremos isto pelo ângulo de quê? Pelo ângulo do medo. Aleluia. Medo. Vocês notaram que nós estamos vivendo os fins dos tempos. E uma manifestação de medo tremenda está sobre toda a parte do mundo. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Medo de perder, medo de ganhar, medo de trabalhar, medo de andar de carro, medo de andar nas ruas, medo de todas as coisas. Medo que Jesus apareça de momento nos céus com grande clamor e grande glória. Muitas pessoas têm até medo disso. Paz, irmã Conceição, Deus te abençoe, minha amada. Ok? Fins dos tempos. A manifestação do espírito de medo está invadindo os lares e os corações. Antes mesmo de você estar aí, agora mesmo, onde você está, você sabe que o que aconteceu? Será que você sabe o que aconteceu com você? Talvez não, mas você tropeça e diz: Oh my God, oh meu Deus, o que é isto? Às vezes dá uma tropeção e diz: Meu Deus, o que é isto? E enquanto o medo te afronta, você olha para o outro lugar e parece que se ouvisse um barulho. Às vezes a gente está na nossa casa e parece que a gente ouve assim, um barulho diferente, não é verdade? Você sairia, eu mesma, às vezes acontece que eu saio correndo. Você sairia correndo para ver a manifestação do espírito do medo, irmãos. Como é que Satanás faz? Certo? Mas medo do quê, irmãos? Vou lhes falar. O medo do fracasso, o medo da dificuldade, o medo da pobreza, o medo da incerteza, o medo da rejeição, o medo de tudo, meus amados irmãos. O medo de tudo está em todos os lugares da vida. Mas o que é o medo? Nesse texto, no versículo 39, se você tiver que definir o que é medo, você definirá bem diferente do jeito que você conhece. Mas, eu te digo, o medo é o inimigo mais enganoso do que o próprio Satanás. Por exemplo, quando você vê uma pessoa doente e mais tarde ela morre, não é a doença que mata aquela pessoa, mas o medo da doença foi que matou aquela pessoa. Não é a enfermidade ou desafio que tem te matado, mas é o medo deste desafio que tem nos matado. Às vezes nós temos medo de entrar num desafio, de entrar numa guerra. Não é a situação na qual você e eu estamos que tem nos matado, meus amados irmãos, gradualmente. Mas é o medo desta situação, na qual às vezes a gente fica pensando de entrar nela. Então, pessoas que estiveram nesta situação, sabem o que aconteceu com elas. E todas elas morreram. Ok, amados? Todas elas morreram. Ou o que aconteceu com seu próprio irmão, ou o que aconteceu com sua avó, ou o que aconteceu com alguém mais chegado a você. E essas pessoas morreram por causa disto. Câncer, ou qualquer outra enfermidade. Oh my God, oh meu Deus. Então as pessoas que têm apatia, ataques cardíacos, o que aconteceu com estas pessoas, meus amados irmãos? Nós estamos vivendo tempos indefinidos que o diabo quer nos matar através da depressão, através do medo. Ele quer tirar a nossa paz com Deus, ele quer tirar a nossa alegria, ou sei lá do que, mas o medo muda o foco das pessoas. Oh, Jesus, o medo em todos os lugares. Mas a boa notícia é, irmãos, que nós temos
um amigo e quem é ele, esse amigo? Esse amigo é o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos. Ele é o único que pode nos ajudar. Às vezes nós não podemos confiar em homens, nós não podemos confiar em ninguém, meus amados irmãos, porque o homem, ele é carnal, ok? O homem, ele é carnal. E nós estamos, então, lutando contra este monstro chamado medo. É isso, amados. E este era o caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele temia a enfrentar aquela hora na qual ele teria que ser zombado, ele teria que ser cuspido, porque no mundo do Espírito, Jesus já estava vendo o que ele ia passar. Então ele se aproximou do Pai e disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Oh, Deus, aleluia. Mas, aleluia, o Espírito Santo desceu e disse: você não está aqui para fazer a sua vontade, mas você está aqui para fazer a vontade do seu Pai. Aleluia. É como eu e como você. Às vezes nós temos medo de enfrentar um desafio. E às vezes nós ficamos pensando e nós entramos em ansiedade, porque o nosso coração é muito fraquinho. E nós temos medo. E Deus diz para você: você não está aqui para fazer a tua própria vontade, mas sim a minha vontade. Ok? Mas Jesus disse: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não faça a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Acima da minha, Senhor, faça-se a tua vontade. E foi o Espírito Santo que o sustentou a Jesus. Aleluia. Quem ajudou, ok, irmãos? Boa notícia, não é verdade, meus amados? É uma boa notícia, aleluia. O Espírito Santo foi quem sustentou no jardim do Getsêmani, quando ele orou, que ele estava pensando em desistir. Quantas vezes você está pensando em desistir de algo? Quantas vezes você está pensando em desistir da vida? Como ontem eu conversando com uma pessoa, ela disse: se for para mim viver desse jeito, é melhor me suicidar. E eu disse: o sangue de Jesus tem poder. O óleo talking about. O que é que você está falando? Eu falei: minha irmã, nada deste mundo vale a pena você se matar por nada deste mundo. Mas, irmãos, mas Satanás, ele é terrível. A pessoa fica com medo de enfrentar as dificuldades. Meu Deus. E ontem eu passei a tarde toda com essa irmã resolvendo problema para ela. Sabe, irmãos? Irmãos, e não é fácil, não. Não é fácil. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Foi ele quem sustentou a Jesus lá no jardim do Getsêmani, quando ele orou com respeito ao cálice de sofrimento. E quantas vezes nós estamos passando um cálice de sofrimento difícil de passar, às vezes com pessoas mesmo que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra, que pregam a palavra, mas seus testemunhos não convêm com a palavra. Meu Deus, tem dia que eu tenho orado, eu falei: Jesus, eu não quero ser escândalo na tua obra. Senhor, eu quero falar o que vem do céu. Eu quero falar o que Deus colocar no meu coração que venha do céu, Senhor. Oh, labachurianda, lamanaias. Irmãos, como é difícil quando nós estamos tentando fazer a vontade de Deus e esse monstro do medo vem e nos ataca, nos mostrando tantas coisas. A semana retrasada, eu fui num lugar, eu não tenho aqui uma caneta para mostrar para os irmãos o que foi que eu desenhei, certo? Mas eu vou mais ou menos fazer aqui um desenho muito rápido. Ok, irmãos? Eu estava no banco e eu fiz esse desenho. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar para os irmãos. Ok? Yesterday, today and tomorrow. Ok. Eu vou explicar para os irmãos, ok? Eu fiz assim, tipo, uma plaquinha desenhada assim, olha. Aí tá escrito um Y, um T e um Y. Eu escrevi em inglês porque se fosse escrever em português, mas eu vou explicar. Não daria. Então aqui os irmãos da televisão, vejam isso também. Aos irmãos do Facebook, vejam isso. Ok, irmãos? Então esse Y de cima significa yesterday, ok? A palavra yesterday, que é ontem em português. Ontem. Ok? Esse do meio é um T. Ok, irmãos? Today, que é hoje. Today, hoje. Essa palavra de baixo é outro T, que significa tomorrow, que é amanhã. Ok? Amanhã.
Então, eu peguei a caneta e a palavra de cima, que é ontem, eu risquei. Ontem, riscado. Passou. A palavra de baixo, eu também passei um risco e risquei em cima. Que é tomorrow, que é o futuro, né, irmãos? Então, é presente, passado e futuro, que significa isso aí. Então, irmãos, nós temos que viver o hoje. O ontem já passou. O amanhã, que é o futuro, pertence a Deus. E o hoje é o que nós estamos vivendo, certo? Então, nós precisamos de viver o hoje, porque o ontem já se passou. O futuro pertence a Deus. Nós não sabemos se amanhã nós amanhecemos vivos. Então, nós temos que viver o hoje. Não é verdade, irmãos? O hoje. E muitas pessoas, às vezes, têm medo do futuro, porque estão pensando no futuro, quando o futuro pertence a Deus. Esqueçam o futuro. Vivam o seu hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. E então, muitas vezes, quando nós começamos a pensar no futuro, nós começamos a ficar com medo de uma coisa que não nos pertence, pertence a Jesus. Mas Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele viu o futuro. Mas por quê? Porque ele ia passar. Jesus ia passar aquilo ali. Ele tinha que passar aquilo ali. E ele orou pedindo a Deus que se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E muitas vezes, irmãos, nós oramos, nós dizemos, Senhor, eu não quero passar por isso. E às vezes é necessário nós passarmos. Se você observar aqui profundamente, você pode sentir a expressão dentro desse versículo que eu li, quando ele dizia, passa de mim esse cálice. Nós podemos sentir uma expressão de temor, de medo, de angústia, de tormento, de desespero, de tristeza. E ele disse, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas o Espírito Santo imediatamente assumiu a posição, aleluia. E lembrou a Jesus, você não está aqui para fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. E a vontade de Deus seja feita, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, disse Jesus. Aleluia. Irmã Gláucia Alves, seja bem-vinda, amada. Mas a vontade dos céus, e que a vontade dos céus seja feita na nossa vida. Que a vontade do Pai seja feita. E qual é a vontade do Pai? A respeito da minha e da sua situação. Irmãos, vocês não sabem, irmãos, essa mensagem é uma mensagem poderosa, aleluia, que veio do céu. Qual é a vontade do Pai a respeito da minha e da sua situação? Oi, minha linda, tudo bem? Da minha e da sua situação. Pergunte a você mesmo, Senhor, qual é a tua vontade com respeito à minha situação? A respeito dos meus desafios? Qual a vontade do Pai com respeito à sua situação? Qual a vontade do Pai com respeito ao que você está enfrentando? Mas você muitas vezes não se importa, não quer saber. Mas eu te digo, e para. Eu já falar inglês para os irmãos. Ei, stop a ideia, para agora mesmo. Você não está aqui na terra para fazer a tua vontade. Afinal de contas, eu não mando em mim e nem você manda em você. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade do meu Pai. Se Deus me chamou para ser uma pregadora do Evangelho, se Deus me chamou para fazer a sua vontade, pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar quem for, mas Deus vai te permanecer de pé para que você faça a vontade do Pai. Você veio aqui na terra com um propósito. Deus tem um propósito em cada vida aqui na terra. Você não veio em vão dos céus aqui para a terra, mas você veio aqui com um propósito. E ai de você se você recuar o propósito de Deus na sua vida. Ai de você. Oh, manturianda lamachaia. Se Deus te chamou para ajudar, ajude, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. Se Deus te chamou para abençoar, abençoe, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus eterno. Aleluia. Qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida? É a vontade do Pai. Aleluia. Você pode até mesmo estar doente, mas mesmo assim você pode ser um cristão, mesmo doente. Você pode ser um cristão. O homem pode ser pobre, mas mesmo assim ele ainda pode ser um cristão. Você pode ser pobre, mas você pode ser um pregador do Evangelho.
Porque Jesus disse que muitos são pobres, enriquecendo a muitos. Como? Através da palavra de Deus. Aleluia. Os irmãos acham que eu estou aqui, vocês podem estar pensando, a irmã Miriam não tem problema, a irmã Miriam não tem enfermidade, vocês não sabem o que eu passo para estar aqui trazendo a palavra de Deus até vocês. Deus sabe o que eu passo na vida espiritual. Irmão Júnior, seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O homem pode ser pobre, mas enriquecer a muitos. Aleluia. Porque a riqueza não é riqueza material, mas a riqueza é a riqueza espiritual. A Bíblia diz, não junteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e rouba, mas juntais tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Oh, aleluia. É lá que nós devemos ajuntar tesouro no céu. Não fique amarrado aqui em coisas dessa vida, porque Deus pode te chamar hoje mesmo, e você vai sem nada. Como essa semana eu recebi ontem, nós recebemos um anúncio de um pessoal da família que passou para o Senhor. Irmãos, dentro de 1 ano e meio, na minha família, morreram 8 pessoas. Oh, aleluia. Irmã Miriam, você não está triste? Não, eu não estou nem um pouco triste. Fiquei triste? Fiquei, claro. É muito forte, irmãos, isto. 8 membros da minha família passaram para o Senhor. Oh, aleluia. Mas uma coisa eu me conformo, é que um dia eu vou ver eles lá no céu. Por quê? Porque todos eles morreram salvos em Jesus. E eu glorifico ao Senhor que eu fui essa lanterna, que eu fui essa luz que primeiro aceitou Jesus. E através de mim, sendo mais nova, muitos seguiram o caminho do Senhor. E todos esses que passaram por o Senhor, aleluia, eles vão um dia ouvir o brado, a trombeta tocar, e eles ressuscitarem para encontrar com o Senhor, e nós encontrarmos lá em cima na glória, aleluia, louvado seja Deus. 8 membros da minha família passaram para o Senhor. E vai passar mais, irmãos, porque o Senhor tem me falado. E eu não posso fazer nada. E não posso pedir a Deus que não leve, não. É salvo? Leva, Senhor. Até a mim mesmo, se o Senhor quiser levar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, nós estamos aqui, irmãos, com uma missão. O homem pode ser pobre enriquecendo a muito povo na terra. O que você está enfrentando não te faz você um descrente de maneira alguma, mas te faz mais crente, porque Deus te dá a força para você passar, ok? Porque ele disse que a vontade de Deus seja feita, como ele disse e ele orou. Essa é a vontade de Jesus. Veja só, Jesus lidar com medo, meus amados irmãos, no seu estágio inicial, aleluia. Jesus lidou com medo no seu estágio inicial, mas quando ele viu a realidade da coisa, ele disse, Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Mas deixando que a vontade de Deus seja feita, porque ele recusou dar lugar ao medo, ele pensou naquele momento, é o ângulo que nós tomamos aqui, ele pensou naquele momento, mas ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Ele resistiu, ele expulsou o medo, e ele disse, eu vou à cruz, porque foi esse o propósito que eu vim ao mundo. Louvado seja Deus. Portanto, ele lidou com o medo no seu estágio inicial. Irmãos, vamos lidar com o que nós temos que lidar com o estágio inicial. E é importante, interessantíssimo, que eu estava falando isso ainda agora com o meu técnico, e ele não sabia de nada dessa mensagem. De nadica de nada, aleluia. Mas Deus é fiel. Portanto, isso mostra que ter medo não é errado, irmãos. Não é errado ter medo. Mas quando nós nutrimos e entretemos o medo entre nós e deixamos ele crescer em nós, aí sim se torna um grande problema, ok? Ter medo não é um problema. O perigo é quando nós nutrimos e alimentamos e entretemos o medo e deixamos ele crescer em nós. Aí se torna um grande monstro, um grande problema. O medo se torna um grande problema. Mas temos que aprender a lidar com o medo em um estágio inicial. Vamos aprender a lidar com o medo num estágio inicial, aleluia. Sim, sim, devemos aprender a lidar com ele em um estágio inicial, ok? Porque senão, depois fica pior.
Uma pessoa que tem depressão, se ele não cuidar dela, depois ele está num problema muito grande. Ok? Agora, ter medo não é errado. Por exemplo, quando você olha o livro de Jó, 3:25, Jó disse: o que eu mais temia, o que eu mais receava, o que eu tanto receava me aconteceu. Leia Jó 3:25 e medite. O que eu mais temia veio sobre mim. O que eu mais receava me aconteceu. Portanto, meus amados, o que teremos, o que tememos, virá sobre nós. Não vamos temer, não. Vamos enfrentar. O que receiamos poderá acontecer conosco. Por quê? Porque você está com a sua mente negativa, colocando a sua mente numa coisa negativa. A sua mente saiu do positivo, que é Deus, e entrou no negativo, que é as coisas do diabo. O que receiamos poderá nos acontecer conosco. E se isto não for tratado cedo, virá ser crônico nas nossas vidas. E é por isso que temos passado hoje em dia, ok, irmãos? Temos passado hoje em dia. E quando nós começamos a dar lugar ao medo, é isso que nós temos passado, irmãos. E quando nós passamos a dar lugar ao medo, Deus abençoe a sua vida também, irmão Júnior. Quando nós passamos a dar lugar ao medo, nós estamos abrindo o quê? Uma porta para o inimigo entrar e fazer morada. O inimigo entra, ele só mata. Quando a Bíblia diz que o inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. E indiretamente nós estamos dando o quê? Lugar a Satanás quando nós estamos falando negativo. Falar negativo é alimentar o diabo. Falar negativo é alimentar as obras das trevas. É zombar de Deus. É dizer, Deus, tu não é capaz de fazer. Oh, bachurianda lamanaias. Jesus, eu não quero ficar assim, Senhor. Mas eu quero confiar. Aleluia. Glória a Deus. É dar lugar a Satanás para nos atingir com aflição, com pobreza. Portanto, amados, não devemos dar lugar, senão ele entra e destrói. Se tens medo do fracasso, inevitavelmente o fracasso irá te destruir. Oh, meu Deus. Você sabe muito bem o que tem acontecido ao redor do mundo, meus amados irmãos. Hoje, medo, o povo tem medo de política, opressão física, opressão espiritual, medo da opressão religiosa, medo da opressão demoníaca. Tudo o povo tem medo. Medo de perder o que você tem. Ok, irmãos? Medo de perder. Ah, eu vou guardar porque eu tenho medo. A gente vive no medo. Nós vivemos no suspense. Nós estamos esquecendo que nós temos um Deus ao nosso lado que diz, não tenhas medo, como ele disse para Pedro, aqui na mensagem que nós lemos em Mateus 14:22. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Nós temos medo da opressão moral. Quando você olha à sua direita, você olha à sua esquerda, está o medo à sua esquerda, está o medo à sua direita, está o medo à sua frente, está o medo atrás. O medo, ele é epidêmico. Oh, Deus. Mas nós não devemos dar lugar ao medo, porque o que nós tememos pode vir sobre nós. E nós estamos dizendo, Deus, você não é capaz não. Você não é capaz de fazer. Vejam só, irmãos, o medo não é brincadeira, mas um fato bíblico, ok? O medo não é brincadeira, mas ele é um fato bíblico. Veja agora em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Porque Deus não vos deu o espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas ele nos deu um espírito de coragem. Quando aquele povo foi visitar a terra de Canaã, Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não temais, porque eu estou convosco. Aleluia. Oh, aleluia. Deus não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Aleluia. O medo não é brincadeira, mas ele é um monstro. Ok, irmãos? Tem pessoas que não podem ver outros doentes, que eles têm medo de já estar com a mesma doença. Eu conheço uma pessoa assim. Se você falar,
Fulano de tal tem uma doença que está se coçando. Na mesma hora, aquela pessoa já começa a se coçar e diz, oh meu Deus, eu já estou me coçando. Será que já é aquela doença que está pegando em mim? Ai, eu hoje estou andando com a perna mais curta. Fulano de tal está com uma doença assim, assim. Será que eu peguei... Pelo amor de Deus, meus amados irmãos. Irmãos amados, as pessoas têm medo de tudo. E a pessoa tem medo até de uma enfermidade que ele não está com ela. Uns dizem, meu avô morreu disto, eu também vou morrer disto. Você está profetizando a sua maldição. Porém, não quer dizer que aquela doença vai te matar, que seu avô morreu com ela. Não, traça, denomina o limite. No nome de Jesus, você diz, eu decreto no nome, no poder do sangue de Jesus, que este mal não vai me atingir. Aleluia. Paz, linda. Irmã Raquel, Deus te abençoe, minha linda. Decreta, traça o limite e diga para você mesmo, não, a minha família morreu de câncer, mas eu não vou morrer de câncer. A minha família tem diabetes, mas eu não vou ter diabetes, porque eu sirvo um Deus vivo. Eu decreto no nome de Jesus, eu traço a linha e daqui ela não pode passar. Rabachuriandalamanaya. Satanás tem usado, irmão, isso para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Em nós mesmos. Meu Deus. Esses dias eu estava, irmãos, que eu não podia nem louvar o Senhor. E eu dizia, Deus, o que é isso? Eu ia louvar o Senhor, eu estou falando isso aqui agora. Irmãos, a minha voz não saía. Estava presa. E Deus me mostrou que era uma obra maligna. E eu disse, Deus, eu sou, Senhor, uma adoradora, eu não posso ficar assim, meu Deus. E eu comecei a jejuar, e eu comecei a buscar ao Senhor. Eu não podia falar como eu estou falando aqui, meus amados, de maneira alguma. Meu Deus. E eu fui no médico, e o médico disse que eu estava cheia de alergia. Tinha que tomar um remédio, tinha que bombar um remédio no meu pulmão. Irmãos, o que é isso? Onde está o poder do nosso Deus que diz, não temais porque eu estou contigo. Meu Deus. Tende misericórdia, meu Senhor. Satanás quer fazer uma lavagem cerebral nas nossas mentes e usar o medo para mudar o nosso foco, para mudar o nosso destino. Deus eterno. Ele quer acabar conosco, irmãos. Quando ele vê uma pessoa que fala a palavra de Deus, ele diz, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com a sua raça. E o medo começa a entrar na sua vida. Irmã Catarina, Deus te abençoe, amada. O medo começa a entrar, você começa a ficar temerosa. E todas as palavras que você ouve é só de medo. É só de medo, meu Deus. O próprio Cristo temeu. Oh, Deus eterno. Ele lança essa lavagem cerebral em nós para mudar o nosso foco, para mudar o nosso destino. E há poder maligno no medo, amados irmãos. Há poder. Sim, senhores, há poder maligno no medo. Eu, quando era mais jovem, eu tinha medo de tudo. Por quê? Porque eu fui adotada. Eu cresci fora da minha família. Eu peguei uma depressão muito grande. Mesmo servindo a Deus, mas era muito forte para mim. Eu não conseguia vencer aquilo. Deus meu. Eu não conseguia vencer, e aquilo, irmãos, vem atingindo a nossa mente, a nossa vida, o medo de tudo. E eu disse, Deus, eu sou Miriam, irmã de Moisés, e Miriam foi profetisa, Senhor. Miriam atravessou o mar e levou mais 3.000 mulheres com ela para adorar o Senhor, aleluia. E eu comecei a repreender o espírito do medo. Tinha dia que eu tinha medo até da minha sombra. Meu Deus, misericórdia. O que o medo faz, meus amados irmãos? O medo tem poder de nos algemar, de nos deixar algemados sem poder se mexer. Oh, eterno Deus. A vida, algemar as nossas vidas. Ok? Nos algemar na vida para não sair mais do lugar. Ficar ali parado. Ok, amados? Nos paralisar eternamente. Paralisar o nosso potencial. Lucas 22, novamente, verso 39 a 43, Jesus disse, Pai,
faça-se a tua vontade e não a minha. Mas antes ele disse, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus estava temendo. Nós vemos aqui um ângulo de medo. Mas quando, aleluia, o Espírito Santo veio e o fortaleceu e disse para Jesus, você não está aqui na terra para fazer a sua vontade, mas você está aqui para fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo o fortaleceu, mas ele estava com aquela expressão do medo, mas Jesus lidou com o medo no seu estágio inicial. Aleluia. Glória a Deus. No seu estado inicial. E ter medo, como já disse, não é errado. Mas sim, quando nós nos entreteremos com ele e nós nutrimos ele, aí sim é errado. Quando deixamos ele crescer em nós, ele vira um monstro. Aí se torna um problema muito grande, amados. Nós temos que orar, nós temos que clamar o sangue de Jesus contra todo medo, contra todos os espíritos de rejeição, espírito de isolamentos, espírito de fracasso, espírito de profissionais, espírito de medo profissional, de falhar, medo da opressão política, medo da opressão moral, medo de tudo que ocorre em volta de nós. Nós temos que orar, meus amados, porque isso é um espírito. Esse espírito está por todos os lados. Ok, meus amados irmãos? Nós temos que orar contra todos esses espíritos, clamando o quê? Clamando o poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Aleluia. São João 14 nos diz que Jesus disse em suas próprias palavras, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos crer que o nosso Deus é fiel para fazer. Ele é capaz para fazer mais além do que nós pensamos. Aleluia. Louvado seja Deus. E que é Ele que tem o controle de tudo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas lhe obedecem. Louvado seja Deus. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E ele diz que a sua situação não é o que está te oprimindo, mas é o medo que você tem da sua situação. Sua situação não é quem te mata, mas o medo da situação é quem mata. A enfermidade não mata, mas é o medo da enfermidade que nos mata. Sim, meus amados irmãos. O medo, ele governa nossas vidas e muitas vezes perturba nossas horas de sono. E você entende, muitas pessoas não entendem às vezes. Oh, Deus! Às vezes nós somos dominados pelo medo e não agem. Nós não agimos e nós fracassamos. Mas esse tem um remédio. O medo tem um remédio para ele. É o poder do sangue de Jesus. Aleluia. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro ao andar sobre as águas. Aleluia. Primeiro, ele duvidou. Segundo, ele teve o quê? Medo. Pedro teve medo. Mateus 14, 22, 36. Pedro viu muitos fatos que ocorreram naquela noite. Ele já vinha de uma grande tempestade. Ok, irmãos? Açoitando o mar. Depois aquele grande fantasma dos trovões bradando no meio do mar. Que não era coisas assim, que era como eles conheciam a Jesus. E de repente ele vê que parecia mesmo um fantasma andando sobre o mar. Ok? Mas não era um fantasma, era Jesus, aleluia. E Pedro lutou contra a dúvida e contra o medo de descer no profundo do mar. Mas crendo na promessa do mestre, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o barco açoitado pelas ondas. Imagine comigo aquela grande tempestade. O barco jogado de um lado para o outro. Os trovões bradando no meio do mar. E vem aquele homem Irabachuri canta lamanaia. Andando por sobre as águas. Aleluia. E ele diz a Pedro. Vem, Pedro. Oh, aleluia. Ele olha e ele diz, mestre. E Jesus diz, sou eu. Não tem
mais. Irmã Catarina, quantas vezes, irmã Raquel Morgado, quantas vezes nós estamos no meio das ondas, açoitados pelas ondas, e nós dizemos, Deus me abandonou. Rabachuricanta lamanaias. E Deus vem ao teu encontro e Ele diz para você, não temas, sou eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te pega pela mão e te sustenta, aleluia, e te levanta. E Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Primeiro, irmãos, quem anda sobre as águas vence o medo, aleluia. Quem anda sobre as águas vence o medo, ok? E reconhece a presença de Deus. Segundo, quem anda sobre as águas discerne entre a fé e a loucura. Oh, aleluia. Terceiro, quem anda sobre as águas sai do barco. Aleluia. Quarto, quem anda sobre as águas sabe que terá problemas. Oh, glória a Deus. Quinto, quem anda sobre as águas aceita o medo como preço do seu crescimento. Ramachurianda lamachaia. Sexto, quem anda sobre as águas sabe administrar o seu fracasso. Você pode estar no maior fracasso da vida, mas se você tem Jesus, você vai andar sobre as águas, você vai saber administrar o seu fracasso e saber que aquele fracasso está vindo para o seu crescimento espiritual. Aleluia. Sétimo, quem anda sobre as ondas do mar encara o fracasso como uma oportunidade de crescer. Aleluia. Irmã Divina Cunha, Deus te abençoe. Irmã José Herbert, Deus te abençoe, meu amado. Seja bem-vindo a Cântico de Sião. Aleluia. Rabachurianda labachai, churianda lamanaia. Quem anda sobre as águas encara o fracasso como uma oportunidade de crescimento. Aleluia. Oitavo, quem anda sobre as águas aprende a esperar no Senhor, como diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Nono, meus amados irmãos, quem anda sobre as águas aprende a esperar no Senhor como Jesus esperou em Deus lá no Getsemane, como Jesus esperou pelo Espírito Santo para vir lhe confortar lá no Getsemane, mesmo com medo de enfrentar o futuro, mas ele esperou em Deus e disse, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. E agora décimo e a última, ok? Quem anda sobre as águas estabelece uma relação mais profunda com Deus. Aleluia. Porque a sua fé vai crescer. Aleluia. Ele busca a Deus. Ele encara seus medos. Vocês já viram, irmãos? Tem um programa aqui na televisão, na América, que diz assim, que Face Your Fears. Encara os seus medos. Então a melhor maneira de encarar, de vencer o medo é encarar o medo. Você está com medo? Estou, mas eu vou lá. Eu vou ver o que está ali, ok? Uma certa vez lá no Brasil, um exemplo rapidinho. Assim, um exemplo simples e rápido. Uma certa vez meu esposo foi pescar lá no rio, que tinham lá. Eles foram à noite com os irmãos. E tinha um irmão lá que era muito medroso. Então ele disse assim, irmão, aqui tem onça. Aí o dono da fazenda falou, aqui é cheio de onças. Aí ele falou, pois eu não vou dormir lá fora não. Eu tenho que dormir dentro de casa, porque eu não vou dormir lá fora não, porque eu morro de medo de onça. Aí o dono da fazenda falou, não tem medo, não tem problema não, você dorme dentro de casa, não há problema. Armaram a rede dele dentro de casa. E tinha na fazenda aquelas janelas são abertas, né, irmãos? Não é aquelas coisas fechadas, né? Aí de madrugada, ele está deitado lá na rede. E diz que de madrugada vem o gato do dono da casa e deita-se em cima da janela, ok? E ali ele viu o gato pela sombra de uma cortina muito fina que tinha. Ele olhava o gato assim e ele pensou com ele, meu Deus, aquilo é a onça. A onça que está vindo me pegar. Aquilo é a onça que está vindo me pegar. E aquele homem começou a crescer o medo. Começou a crescer o medo. E mais o medo crescia, mais ele via o gato grande. Irmãos, assim são os nossos problemas. Quanto mais nós temos medo, mais nós vemos os nossos problemas crescerem. Mais eles se tornam maior. Ele se torna um monstro na sua vida. O mundo vive rodeado de medo. É um meteoro que vai cair na minha cabeça. É uma profecia de maldição para o Brasil. O Brasil está debaixo de maldição. O Bolsonaro está debaixo... Irmãos, pelo amor de Deus, vamos profetizar bênçãos em nome de Jesus. Vamos profetizar a bênção de Deus. Oh, Jesus. Então, irmãos, quem anda sobre as ondas do mar estabelece uma relação mais profunda com Deus.
Aquele homem que estava vendo aquele gato foi crescendo aos seus olhos, crescendo, crescendo, porque o medo foi crescendo. E ele já estava ali quase tendo um heart attack. Ele já não podia, um ataque de coração, já não podia nem falar. Ele chamava o dono da casa, seu João, ô seu João, aqui tem uma onça, seu João. E falando baixinho daquele jeito, o dono da casa ouviu e veio. Quase morre de rir dele. Mas, meu irmão, isso não é uma onça, isso é um gato. E ele falou, meu irmão, eu vi esse gato tão grande que eu juro que eu achava que era uma onça que vinha me pegar. Oh, Jesus. Então o medo, meus irmãos, nos leva a situações profundas, terríveis. Mas quando quem anda com Deus, irmãos, tem uma relação mais profunda com Deus, busca a Deus, encara seus medos e vai sabendo que já é vencedor, em nome de Jesus. Você vai sabendo que é vencedor. Oh, aleluia! Você não tem medo do medo. Glória a Deus. Deus às vezes nos dá tanta chance de vencer o medo, mas você quer ser um medroso, você quer ser um fracassado, você continua profetizando maldição na sua vida. Não, mas isso não vai dar certo. Ah, isso vai ficar assim mesmo. Ah, isso... Meu Deus, clama pelo sangue de Jesus. Deus é o Deus que faz ter onde não tem, que faz brotar água onde não há água no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que usou um pássaro, um corvo, para levar comida para Elias, lá no meio do deserto e água. É o Deus que fez brotar água para Agar, para o seu filho não morrer. É o Deus que fez brotar água da rocha para o povo de Israel reviver. Aleluia, glória a Deus. Mas tem pessoas que já são fracassadas de natureza. Eles ficam profetizando o seu fracasso. Não olha para quem pode te ajudar. Olha para cima e diz, meu Deus, eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua graça. Eu não posso, Deus, mas tu podes. Oh, glória a Deus. Mas ele olha para o seu fracasso. E eu te digo, quando você fracassar, como Pedro, aí você vai olhar para frente e olhar que é Jesus que domina a tua vida, ok? Jesus está sempre pronto para te segurá-lo. Você não estará sozinho quando você deixar Jesus agir na sua vida. Mas encare seus medos, lute, sabendo que Jesus é a pessoa mais indicada para ajudar a sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele é a pessoa mais indicada, não sou eu não. Tem pessoas assim, irmã, eu não posso, eu não consigo mais nem orar. Uma pessoa falou isso para mim, eu não consigo orar, eu não consigo. E eu disse para a pessoa, pelo amor de Deus, dobra o teu joelho, busca a Jesus, espera nele, ele pode te ajudar. Não espere nos outros, ok? Não, pois eles também dependem de Jesus. Quem sabe, irmãos, um fracasso do passado até hoje te assombra, ok? Eu tenho marcas na minha vida que muitas vezes me assombram. E eu preciso de estar clamando o sangue de Jesus sempre. Porque senão, irmãos, eu fico depressada. Mas, irmã Miriam, você não é missionária, eu sou missionária, mas eu sou humana. Eu sou carne. Eu dependo de Jesus. Eu não dependo de mim. Eu dependo totalmente no meu Deus. Eu dependo totalmente do Senhor. A minha dependência está nele. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus te diz, vem comigo, anda sobre as águas. Mas tem muitos que, com licença, irmãos, são os bananas, ok? São os bananas. E ser banana medroso tem um alto preço. Oh, Jesus, misericórdia. Se eu escrevesse uma etiqueta para isto, eu escreveria, sabe o quê? Crescimento. Porque quando nós estamos passando por um problema muito grande, Deus está colocando você em crescimento. Por quê? Porque poucas coisas nos atraem mais que o crescimento. Com certeza. Nós somos feitos para crescer desde o dia que nós nascemos, amados.
Nós fomos feitos para crescer. Uma criança, um espermatozoide, quando entra no útero de uma mãe, a partir daquele dia, ele foi colocado ali para crescer. Ele vai crescendo, crescendo, até chegar o dia de nascer. E desde o dia que ele nasce, ele vai continuar crescendo. Assim é a nossa vida espiritual. Desde o dia que nós nascemos, desde o dia que Deus nos gerou, que Ele nos gerou para crescimento espiritual. Aleluia. Exemplo, plantamos jardins na nossa casa. Eu gosto de plantar, sabe, irmãos? Então, o que é que nós aguardamos? Nós aguardamos ansiosos a primeira folhinha que vai nascer da primavera. Aleluia. Oh, glória. Da nova grama, o cheiro da nova grama. Queremos assistir o milagre do crescimento das flores quando brotam. Aleluia. Oh, glória. Deus espera de nós, irmãos, nosso crescimento espiritual a cada dia, para vencer nossos medos. Mas muitos hoje estão estagnados ao fio da alma de medo. Meu Deus. Seus padrões, seus comportamentos pecaminosos nunca levarão a habilidade de vencer o medo. A maior chance da vida não é aquela que é encarada com leviandade, não. Mas aquela que é encarada com sinceridade diante de Deus. Com gana, com fé, com entusiasmo, com coragem no Senhor, aleluia. Nossa vida não tem como objetivo a autopreservação ou satisfação pessoal, mas deve ser permeada de atos próprios, como de um mordomo. Como de um mordomo. Você sabe o que é um mordomo? Aquele que serve a Deus e a outrem. Aleluia. Sem reservas, de medo de falhar. O mordomo, ele sabe que ele está servindo sem medo de falhar. Aleluia. E Deus se coloca como nosso mordomo. Nós temos anjos ao nosso favor. Nós temos Deus ao nosso favor. O nosso mordomo nunca vai falhar. Aleluia. Mas ele está sempre de prontidão te perguntando: em que eu posso te servir? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus abençoe, irmã divina. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Você sabe muito bem que o mordomo, ele tem que servir as coisas nos lugares certos. Os guardanapos têm que estar nos seus lugares certos. Sim, amada, vamos orar assim. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Sem reserva de medo de falhar. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus afirma que os jovens se cansam e ficam exaustos. E eles caem, eles tropeçam. Mas, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, aleluias, sem medo de errar. Mas a tempestade, quanto maior ela é, mais a águia apluma o seu voo, ela abre as suas asas, encara a tempestade e ela faz... A tempestade é grande, mas ela encara a tempestade sem medo, aleluia. Isaías 40, verso 30. Portanto, não se dê como uma galinha fracassada, não, que só cisca para trás. De jeito nenhum, irmãos. Mas seja uma águia, buscando as coisas do alto. Aleluia. Olhando para o alto, da onde vem a salvação. Porque Jesus aparecerá, aleluia, quando você menos esperar. No meio da tua luta, no meio da tua tempestade, Jesus vai aparecer quando você menos espera. Quando os discípulos remavam, estavam cansados, não esperavam Jesus aparecer ali. Mas ele veio na hora que o medo o fustigava. Seus discípulos, aleluia. Jesus sabia disso. E esta história não tem relação apenas com correr risco, não. Não, meus irmãos, mas principalmente com o quê? Com a obediência, aleluia. É o que Deus quer de nós hoje também. Quero vos dizer, irmãos, que Jesus não está procurando pessoas que saltem com elásticos aí amarrados a seus pés, que voem em queda em queda livres. Não, Deus não está procurando esse tipo de gente, não, irmãos. Que aplique seus dinheiros em bolsas de valores. Que casse, que casse tornados ou montes ou cavalos bravos para montarem. Não. Pedro não quis andar sobre as águas para se divertir. De maneira nenhuma.
Não se tratava de esportes radicais, de maneira alguma. Ele não estava ali praticando um esporte, não, mas sim de discipulado a toda prova. A prova de bala, aleluia. É assim que Deus quer ver o crente, a prova de bala. Tá no fogo, tá. Tá na luta, tá. Mas o meu Deus é maior do que a luta. Eu vou vencer, eu não vou ter medo, porque o meu Deus vai me ajudar a vencer. Aleluia. Ele diz, se és tu, disse Pedro, manda eu ir ter contigo. Que audácia de Pedro. Jesus diz, vem, não tenhas medo. Imagine comigo as ondas, as tempestades, capaz de levar profissionais experientes lutando contra o naufrágio ali, naquele mar, a força do vento, a escuridão da noite. Nossa, que medo, meus amados irmãos, pois já era difícil andar com a claridade do dia sobre o mar, com o sol brilhando no céu, na brisa livre, suave, soprando. Imagine tentar esta proeza contra as ondas que quebram com grande estrondo nos céus. Ok?